informação para você. Começamos analisando o trânsito na ponte Presidente Dutra, que liga Petrolina ali ao fundo, que você vê já em Pernambuco a Juazeiro, na nossa Bahia. Trânsito fluindo nos dois sentidos, um pouco lento nesse horário, 11h45 em ponto, começando aqui o nosso Bahia Meio-Dia. Nesse momento, trânsito lento, principalmente para quem sai da cidade pernambucana para Juazeiro. A gente também consegue ver um trecho ali da obra complexa, né? Viadutos sendo levantados aí em Juazeiro para melhorar, inclusive, a fluidez do trânsito nesse trecho aí da ponte Presidente Dutra. Agora girar. Agora, Luiz Eduardo Magalhães, também nesse trecho da cidade, trânsito fluindo tranquilamente, céu um pouco fechado em Luiz Eduardo Magalhães. Será que chove nesse final de semana? 11h45 minutos. Olha, um policial da Força Nacional, Israel Serafim Santos, lotado na PM da Bahia, na Chapada, desapareceu no rio Uraricá, em Roraima, minha gente, quando participava de uma operação contra o garimpo ilegal na terra indígena Yanomami. O PM é natural de Morro do Chapéu, na região norte, assunto de Luiz Gustavo Ribeiro, que está na região e traz alguns detalhes para a gente, né, Luiz? Oi, Bia, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Esse policial militar está desaparecido desde a manhã de ontem. Segundo informações da família, a família recebeu notícias que ele teria se afogado nessa região, mas as circunstâncias desse desaparecimento ainda estão sendo apuradas. Neste momento, equipes do Corpo de Bombeiros e também da Força Nacional fazem buscas na região à procura desse policial. Daqui a pouco, todos os detalhes aqui no BMD. Até já, Luiz. E ainda hoje, na zona rural de Miguel Calmon, o aipim se transforma em matéria-prima para massas artesanais. A iniciativa tem gerado renda e promovido mais segurança para as famílias da região, que agora se preparam para levar esse produto aí até a Europa. E uma clínica escola em Barreiras está oferecendo atendimento médico com valores mais acessíveis para a população. O espaço reúne mais de 30 especialidades. No esporte, atletas do Barreiras Futebol Clube começaram a fase de avaliações médicas e tiveram o primeiro contato com a nova comissão técnica. O time se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Baiano. E Gabriel Pires conta pra gente sobre o evento que acontece em Luiz Eduardo Magalhães com foco no protagonismo feminino no campo. Bom dia, Gabriel, conta pra gente. É a segunda edição do Fórum Agroparceiras aqui em Luiz Eduardo, viu, Bia? Muito bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Bahia Meio-Dia. É um dia inteiro sobre discussões, temas, conteúdos que impactam diretamente no agronegócio, que aqui no Oeste Baiano tem as mulheres com papel de liderança. Daqui a pouco eu volto no Bahia Meio-Dia contando todos os detalhes deste evento, viu? É com você. Representatividade feminina importa, Gabriel, até já. E de Barreiras, Aline Miranda conta tudo sobre uma feira instalada no município para celebrar o Dia do Artesão. Aline já fazendo contato aqui com a gente. Bom dia, Aline. Bom dia, Bia, para você e para todos que nos acompanham no Bahia Meio-Dia. É aquela feira que a gente costuma dizer que traz peças únicas para quem gosta de artesanato. Comemorando o Dia do Artesão, esse é um dos nossos assuntos hoje aqui no Bahia Meio-Dia. São diversos artesãos que estão expondo o material. A feira começou ontem e segue até amanhã. Daqui a pouquinho eu volto trazendo todos os detalhes. Eu volto contigo. É isso aí, Aline. Temas leves também na nossa sexta-feira. Esses são alguns dos assuntos que você acompanha a partir de agora no seu Bahia Meio-Dia. Olha, 6 homens foram encaminhados para a delegacia ontem após serem pegos ali num garimpo ilegal na zona rural de Saúde, no povoado de Pé de Serra. Durante a ação da Polícia Militar, 7 explosivos e também equipamentos ali de proteção e maquinário pesado foram apreendidos. A polícia afirma que o local estava em plena atividade, mesmo dentro da ilegalidade. A gente vai saber agora todos os detalhes dessa operação e os riscos também desse tipo de prática com Luiz Gustavo Ribeiro, que acompanha o caso. É com você, Luiz. Bom dia.
Olá novamente, Bia. Pois é, esse caso já está sendo investigado pela Polícia Civil, que apura esse crime ambiental que estava acontecendo na zona rural do município de Saúde. Segundo informações da Polícia Civil, foi um garimpo clandestino que foi descoberto em plena atividade na comunidade de Pé de Serra, que fica na zona rural do município. Essa foi uma operação realizada por policiais do 29º Batalhão da Polícia Militar. Esses policiais militares receberam a denúncia dessa prática ilegal e foram até o local. Segundo informações da Polícia Militar, quando a equipe policial se aproximou, 6 homens tentaram fugir pela mata. Esses homens têm idades entre 23 e 47 anos de idade, porém, eles foram interceptados e encaminhados até a delegacia. Segundo informações da Polícia Militar, no local foi encontrada uma estrutura montada, inclusive com maquinário pesado e materiais perigosos. Além desses homens que foram conduzidos à delegacia, a Polícia Militar também encontrou 7 bananas de dinamite que seriam utilizadas para explodir rochas. Também encontrou uma bomba elétrica, radiocomunicadores e um veículo. A Polícia Militar reforça que o uso de explosivos sem autorização e sem a técnica especializada representa um grave risco à segurança das pessoas e também ao meio ambiente. Todo esse material e esses homens foram encaminhados para a delegacia daqui de Jacobina. Segundo a Polícia Civil, não foi encontrado nenhum minério com esses homens que estavam envolvidos no momento da abordagem. Foi instaurado um TCO, que é um termo de circunstanciado de ocorrência. Esses suspeitos, eles já foram ouvidos pela polícia, Bia, e eles foram liberados, eles não ficaram presos, mas eles podem responder por crime ambiental com pena de detenção e multa, conforme a Lei de Crimes Ambientais. Essa é uma região daqui do estado, Bia, aqui nessa região de Saúde, Jacobina, Campo Formoso, Pindobaçu também, que tem muita prática do garimpo, mas esse garimpo deve ser legalizado, como a Polícia Militar afirmou, né? A prática ilegal do garimpo pode ocasionar riscos não só para o meio ambiente, mas também para a saúde das pessoas que ali estão envolvidas. Então, por isso essa ação da Polícia Militar, apreendendo esses explosivos, um material pesado, também muito perigoso, justamente por conta desses perigos que podem causar para as pessoas e também para o meio ambiente. Então, um caso que a partir de agora segue sendo investigado pela Polícia Civil aqui na região. Viu, Bia? Volto contigo. Muito obrigada, Luiz, por todos os detalhes. Nas imagens a gente vê todo esse material que foi apreendido. Como o Luiz trouxe, a gente reforça, né? Esse tipo de prática coloca em risco toda a população, além do meio ambiente, né? A população que está ali no entorno, imagina esses explosivos em um momento de uma explosão dessa, na tentativa ali desses homens de explorarem o garimpo ilegalmente, sem as medidas de segurança necessárias, coloca em risco a vida deles, a vida de quem está no entorno e toda a fauna e a flora também no entorno desse garimpo ilegal, que a polícia continua investigando para impedir o avanço desse tipo de ação no nosso interior. Seguindo com os nossos assuntos, um homem foi preso em flagrante ontem durante um patrulhamento da Polícia Militar no bairro Cavalhada, em Bom Jesus da Lapa. Na casa dele, a polícia encontrou porções de cocaína, crack, 2 aparelhos celulares, dinheiro em espécie e diversas embalagens utilizadas para guardar as drogas, como você vê aí na sua tela. Ontem pela manhã, outras 2 prisões por tráfico de drogas foram registradas no município, isso no bairro João Paulo II. Os suspeitos foram pegos ali em flagrante vendendo droga próximo a uma quadra de esporte do bairro. Ontem a gente viu aquele caso, né, de um homem que foi preso traficando drogas em frente a uma creche municipal e agora novamente algo parecido próximo a uma quadra de esporte onde certamente vão muitas crianças e adolescentes. Com eles, a polícia também apreendeu maconha, cocaína, crack, além de uma motocicleta, um drone, um aparelho celular e também dinheiro. A seguir, continuam as buscas pelo policial militar da CIP Chapada, aqui da Bahia, que desapareceu ontem nas águas do rio Uraricá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. O seu Bahia Meio-Dia volta já. Nem todo começo tem holofote, nem todo espetáculo nasce com aplausos. E para virar esse jogo é preciso esforço, estratégia e estudo. Porque o conhecimento muda tudo e quando você se prepara, a vida vira seu palco. Para isso, conte com a Uninasal, feita para você que quer dominar o mercado e se tornar o protagonista da própria carreira.
Inscreva-se agora e coloque seu talento em cena. Uninassal, a próxima grande virada da sua história. Crédito Amigo é show, show do seu negócio. É um passo de cada vez. E o Crédito Amigo foi te ajudando passo a passo. Comecei lá como ambulante, com o Crédito Amigo, fui investindo, fui tornando conhecido no bairro. Agora ele. Com o Crédito Amigo é diferente. Tem a taxa que é baixa, prazo é bom e é show. Aproveitando agora, diga aí pro pessoal de casa, como que faz para ter o crédito com a menor taxa do Brasil? Chama no Zap. Banco do Nordeste. Governo do Brasil. Do lado do povo brasileiro. Mega Chama que acelera o preparo. É por isso que todo brasileiro tem uma boca preferida do fogão Consul. Convívio começa com Consul. Consul casa com o Brasil. Tá a fim de dar um passeio por Salvador amanhã de manhã? Vem comigo que eu te levo aqui no Conexão. E nosso guia vai mostrar que para os caminhos do Brasil, a Bahia é o ponto de partida. Isso aqui é da gente. A gente não vai deixar destruir. O aniversário da nossa capital tá chegando para comemorar uma série especial com quem é a cara da cidade. Salvador e música são uma coisa só. E a gente vai entender melhor essa história. Dorival Caymmi, soteropolitano nato, transformou Salvador de uma cidade musical. E não tem como falar de música sem falar dele. Vamos nos conectar. Amanhã, 8h30, nosso encontro está marcado. De volta com seu Bahia Meio-Dia, agora imagens de São Desidério, no oeste, imagem bonita desse ponto da cidade. Tranquilidade agora em São Desidério, ônibus escolar passando ali. Céu também ali parcialmente nublado, 29 graus agora em São Desidério. Tem alerta severo de chuvas intensas, tá? No nosso estado. E em São Desidério pode chover a partir do meio-dia, 1h, pode ter uma chuvinha por aí. 20% de chance de chover. Nesse momento, sensação térmica de 31 graus. Bora girar? Agora, Luiz Eduardo Magalhães, olha como a gente vê ali aquela nuvem carregada ali ao fundo. Também parcialmente nublado, uma parte aberta, outra fechada. 29 graus agora. Probabilidade de chuva em Luiz Eduardo Magalhães por volta das 5 horas da tarde, tá? Então pode chover também aí nessas duas cidades da região oeste, São Desidério e Luiz Eduardo Magalhães. 11h57. Olha, continuam as buscas pelo policial militar da CIP Chapada, aqui da Bahia, que sumiu ontem nas águas do rio Uraricá, na terra indígena Yanomami, em Roraima. Israel Serafim Santos é natural de Morro do Chapéu, estava no local durante uma operação contra o garimpo ilegal na região. Luiz Gustavo Ribeiro está acompanhando essa situação e nos conta agora mais a respeito, né? Muito triste, imagino a angústia da família e também dos colegas de trabalho, né, Luiz? Boa tarde. Oi, Bia, boa tarde para você e a todos. Pois é, muita angústia com esse caso, um caso que nossa equipe está acompanhando. Esse desaparecimento aconteceu ontem, segundo informações da família. É o desaparecimento do soldado baiano Israel Serafim Santos. O Israel desapareceu em Roraima durante uma operação da Força Nacional. O Israel ele é lotado na CIP Chapada, que é uma equipe da Polícia Militar, e há 3 anos ele faz parte também da equipe da Força Nacional. Ele atua em operações especiais contra o garimpo ilegal naquela região. Segundo informações da família, o soldado sumiu ainda na manhã de ontem nas águas do rio Uraricá, que fica dentro da terra indígena Yanomami. As circunstâncias do desaparecimento ainda não foram esclarecidas. A família informou que recebeu algumas versões do que pode ter acontecido, mas ainda não há uma informação oficial do que realmente pode ter acontecido, quais são os detalhes sobre esse desaparecimento. Inicialmente, a informação que foi passada à família pelo comando da CIP Chapada era de que o soldado teria pulado de um helicóptero. Ele trabalhava no grupamento aéreo da Força Nacional e ele teria pulado desse helicóptero para salvar uma pessoa e teria se afogado durante essa ação.
No entanto, colegas do Israel que atuam com ele neste local, estavam com ele nessa missão, relataram que o sumiço aconteceu por volta das 7 horas da manhã de ontem, enquanto eles retornavam da operação. A família informou que um representante da FUNAI teria dito aos colegas que existe também a possibilidade do Israel ter sofrido uma descarga elétrica que pode ter sido provocada por um peixe no momento da travessia pelo rio. Nossa equipe entrou em contato com o Corpo de Bombeiros de Roraima, nós estamos conversando com o Corpo de Bombeiros desde a manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros de Roraima informou que está com equipes fazendo buscas desde ontem e que também reforçou o trabalho na manhã de hoje com mergulhadores especializados, barcos e também aeronaves. O subcomandante da equipe de Israel em Roraima informou à família que as buscas continuam e que existe uma esperança de que o Israel esteja vivo, justamente por Israel ser um soldado experiente. Além disso, ele também era muito bom com natação, então a equipe dele tem essa expectativa de que ele possa estar perdido pela mata, né? Um ambiente de difícil acesso, inclusive as equipes dos bombeiros relataram essa dificuldade nas buscas justamente pela dificuldade do local, né? Um local com a mata muito densa. Então, o Israel ele é policial militar, inclusive, desde 2011 aqui na Bahia. Então, um policial bem experiente, existe essa expectativa por parte da equipe. Nossa equipe de produção também entrou em contato com a Casa Civil e a Polícia Militar da Bahia. Agora há pouco, a Casa Civil do governo federal enviou uma nota informando que o agente continua desaparecido após o incidente que ocorreu durante a travessia do rio Uraricá. A Casa Civil também informou que equipes foram mobilizadas imediatamente e atuam nas buscas com emprego de meios terrestres, fluviais e aéreos. A Casa Civil também solicitou o apoio do Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima, que atua no local com 3 militares especializados em salvamento aquático. Também disse que a Força Nacional realizou contato imediato com a família do agente e mantém a comunicação contínua, prestando o devido apoio. Listou também equipamentos como aeronaves, embarcações e efetivo mobilizado nas buscas do policial militar, e o diretor da Força Nacional de Segurança Pública, o coronel Fernando Alencar Medeiros, encontra-se em Roraima acompanhando diretamente as ações de busca. Então nossa equipe vai continuar acompanhando esse assunto, Bia, e torce para que o Israel seja encontrado com vida ainda lá em Roraima. Volto contigo no estúdio. Com certeza, Luiz. Muito obrigada por todos os detalhes. E são muitos detalhes, né, a respeito dessa ocorrência. A gente precisa destacar também o trabalho efetivo da polícia, né? Nesse caso, o PM estava ali tentando salvar alguém, realizando seu trabalho com muita transparência e dedicação. E aí, nessa tentativa de salvar uma pessoa, acabou desaparecendo no rio. A gente vai seguir torcendo para que ele seja encontrado, torcendo pela essa capacidade, né, que os colegas falam dele, do treinamento, de saber nadar muito bem. E vamos seguir torcendo para que ele seja encontrado com vida, torcendo por essa família também e essa corporação que certamente deve estar angustiada nesse momento. Olha, seguindo aqui com as nossas informações, um homem de 20 anos foi preso por tráfico de drogas no bairro Jardim das Acácias, em Luiz Eduardo Magalhães. Gabriel Pires está acompanhando esse caso da região oeste e chega agora com mais detalhes que a polícia passou, né, Gabriel? Explica pra gente. Boa tarde. Esse homem tem 20 anos, viu, Bia? E durante essa operação, a polícia conseguiu apreender vários equipamentos que eram utilizados para o tráfico. Bom dia para você e a todos que estão nos acompanhando aqui no Jornal da Manhã. Essa prisão foi realizada ontem pelas equipes do 27º Batalhão da Polícia Militar, que atende aqui em Luiz Eduardo Magalhães. Esse homem de 20 anos foi encontrado. Com ele, a polícia apreendeu diversas porções de maconha, balança de precisão, materiais que eram utilizados aí na manipulação e também no fracionamento da droga. E a polícia ela conseguiu desarticular esse local que servia como ponto de armazenamento e também do comércio ilegal do entorpecente. Durante o trabalho, a polícia conseguiu apreender até uma máquina de vácuo que era utilizado aí para fazer a embalagem da droga que seria destinada ao tráfico. A polícia também conseguiu apreender balanças de precisão, celulares, dinheiros, tudo aí fruto do crime de tráfico de drogas. Esse homem
homem, ele foi preso pelas equipes do 27º Batalhão de Polícia Militar aqui de Luiz Eduardo Magalhães e encaminhado para a Delegacia Territorial da cidade, onde foi apresentado, ficou preso, flagranteado aí pelo crime de tráfico de drogas, ainda está à disposição da Justiça. Essa prisão aconteceu ontem por volta das 19 horas no bairro Jardim das Oliveiras, Jardim das Acácias, aqui em Luiz Eduardo Magalhães. A equipe da Polícia Militar recebeu uma informação de que neste ponto, nesse local, havia um local ali onde a droga era armazenada, acondicionada e também distribuída. Ao chegar lá, a polícia encontrou esse cenário, conseguiu prender esse jovem de 20 anos e também apreender esses materiais que eram utilizados aí para o crime de tráfico de drogas. Esse jovem está na Delegacia de Polícia Civil, vai responder pelo crime de tráfico de drogas, que tem pena prevista de 5 a 15 anos. Bia, é com você. E a gente se impressiona, né, como o tráfico continua, né, emergindo aí no interior, se adentrando mesmo nas cidades, mas também é importante a gente trazer esse retorno da polícia, as operações que são feitas para impedir o crescimento do tráfico de drogas nas nossas cidades do oeste e também do norte da Bahia. Olha, na zona rural de Miguel Calmon, o aipim virou matéria-prima para a produção de massas artesanais. A iniciativa tem gerado renda, garantido mais segurança para as famílias da região e agora se prepara para exportar o produto para a Europa. Bora acompanhar. Esse é um macarrão diferente. Não tem glúten, leva poucos ingredientes e carrega um toque especial que vem da terra. A matéria-prima dessa massa é o aipim, produto símbolo da Caatinga. Mas antes de chegar aos pratos e prateleiras, a história desse macarrão começa nas plantações da agricultura familiar. O macarrão foi desenvolvido pela cooperativa de Lagoa de Dentro e região da Serra, na zona rural de Miguel Calmon. O aipim utilizado vem de roças como esta. O Wilton é um dos produtores da comunidade e cooperado desde 2022, desde que a raiz passou a ser beneficiada. Aqui mesmo na região, a vida dele ganhou um novo sentido. Antes a gente vendia na Feira Livre, né? Como a gente trabalha hoje em Miguel Calmon, que dá também um suporte muito bom à Feira Livre, mas hoje tem a facilidade que é a cooperativa. Atualmente a cooperativa reúne cerca de 180 cooperados. A maioria pequenos agricultores. Por semana são produzidos até 1.500 quilos de aipim, que vem também de comunidades de Várzea Nova, Morro do Chapéu e Jacobina. Se antes o custo da logística atrapalhava a venda do aipim, hoje a união da cooperativa gera emprego no campo e na agroindústria. Também sou um colaborador que trabalho na Copal, na nossa agroindústria, né? E para a gente é muito importante, né, a cultura do aipim. É uma cultura fácil de lidar, né? E saber que a gente produz o aipim e saber aonde vender, para a gente é muito importante. Nesta unidade de beneficiamento, o aipim é transformado em produto. Das 13 pessoas que trabalham aqui, 11 são mulheres. Para muitas, essa é a primeira oportunidade de renda própria e autonomia financeira. Mudou muita coisa, né? Que agora eu tive a oportunidade, estou tendo a oportunidade de trabalhar, faz 2 anos. Gostando bastante, que eu tenho meu dinheiro, já ajudo na casa também, que antes eu ficava cuidando dos meus meninos, né? E de vez em quando fazia um bico, fazendo unha. Está sendo muito boa a oportunidade. Na unidade, o aipim é higienizado, descascado e segue para o corte e secagem. Parte da produção já sai pronta para o consumo e a outra parte se transforma na matéria-prima, que é a base do macarrão. Em seguida vem para a segunda ala, né? Que é a segunda ala de corte, de processo de embalagem, né, final, que em seguida vai para a câmara fria. A ideia de inovar no macarrão partiu da diretoria da cooperativa. No início, a proposta era fazer um macarrão na massa tradicional, com farinha de trigo, mas faltava a identidade da região. Até que surgiu a ideia de utilizar o aipim. O desafio foi aceito por Marta, que liderou a equipe até achar o ponto certo da massa. Foram 3 meses de testes, erros e acertos, até que chegou na receita ideal. No início, eu comecei com a formulação de aipim com glúten, que seria de farinha de trigo, né? E aí, depois eu desenvolvendo a ideia, não, vamos fazer sem glúten, porque é um produto mais saudável e tudo. E aí eu comecei a trabalhar com a formulação de sem glúten,
para gerar mais renda de emprego e aproveitar a matéria-prima também do aipim. A produção é semi-artesanal. O cuidado passa pelas mãos de quem conhece o produto desde o plantio, como é o caso de Claudiana, que se divide entre a roça e a fábrica. Antes a gente fazia farinha e agora a gente vende para a cooperativa para produzir o macarrão, né? E eles vendem o aipim também. E eu estou trabalhando aqui também, que é uma forma de sobrevivência, né? Hoje o macarrão da cooperativa é vendido em cidades da microrregião de Jacobina, em Morro do Chapéu, Porto Seguro e também em Salvador. Por semana são produzidos cerca de 600 quilos do macarrão aqui nesta fábrica. Mas, segundo os cooperados, para ampliar ainda mais essa produção, é preciso aumentar a estrutura da fábrica. Nossa ideia é de atender o maior número de pessoas possíveis na Bahia, assim como outros produtos que a gente já comercializa. A gente atender o varejo e também a alimentação escolar da Bahia. A criatividade não parou no aipim. A cooperativa já testou e aprovou receitas de massas de cenoura, couve e batata doce. O produto tem dado tão certo que atraiu olhares de longe. Tem gente interessada em levar o macarrão da zona rural de Miguel Calmon para o mercado europeu. Tem uma oportunidade muito boa para exportação para Portugal. Vieram representantes de Portugal e têm interesse de comprar o nosso macarrão para vender lá. Então a gente precisa, para agora, só de ampliar a estrutura para poder conseguir atender o maior número de pessoas. Agora a gente fala de previsão do tempo. Camila Oliveira chega com as informações. Oi, Bia. Boa tarde para você. Uma excelente sexta-feira, pessoal. Tô chegando, já dando tchau pro verão. Terminou agora às 11h45 dessa manhã a estação mais quente do ano e a partir de agora começa o outono. Hoje é o equinócio, significa que o dia e a noite têm a mesma duração. E a partir de agora as noites vão ficando um pouquinho mais longas, devagarinho, até o inverno. Temperaturas mais amenas. Só que por enquanto a gente ainda vai sentir esse calorão. O que temos de novidade para vocês é em relação ao alerta de chuva ainda válido de até 50 milímetros. Por enquanto, previsão lá para o domingo. Para quem está em Jaguarari, o sol predomina entre nuvens e não está aparecendo ainda essa previsão de chuva para Jaguarari. Macururé com máxima de 34, mais quente ainda. Quem está no oeste, aí sim pode ter um céu mais parcialmente nublado e já escapar essa chuva na sexta-feira, no sábado e no domingo. Para São Desidério, máxima de 30 e para Cocos, 33. Eu não coloquei aqui a quantidade de milímetros porque, apesar de ser falada na previsão a possibilidade de chuva, ainda não se tem esse cálculo da quantidade que pode vir, tá? O alerta dá conta de até 50 milímetros, mas essa umidade toda está mais nos outros estados que fazem divisa com a Bahia. Um beijo para vocês, estou aqui no plantão do fim de semana, espero todo mundo no Bahia Meio-Dia e no BATV. Boa sexta! Valeu, Camilinha. E depois do intervalo, Clínica Escola em Barreiras oferece atendimento médico com valores mais acessíveis para a população. O espaço reúne mais de 30 especialidades e funciona também como campo de formação para estudantes da área da saúde. O seu Bahia Meio-Dia volta já já. E essa panela de pressão elétrica é boa mesmo? É maravilhosa, eu faço carne, risoto e até bolo. Aproveite só neste fim de semana. Panela de pressão elétrica 6 litros Electrolux de R$ 799,90 por 10 vezes de R$ 44,99, sem entrada e sem juros, R$ 350 de desconto. Faça várias receitas com 3 níveis de pressão, 100% segura, desliga sozinha, só 10 de R$ 44,99. Todo o setor de eletro e 10 vezes sem entrada e sem juros. A Van, há 40 anos encantando os brasileiros. Toda sexta e sábado tem Feira Açaí. Maçã nacional Gala quilo, R$ 8,99. Bombons favoritos Lacta caixeta 250,6 gramas, R$ 11,99. Papel higiênico folha dupla neutro, capriche pacote, leve 12, pague 11 unidade de 20 metros, R$ 8,99. Vem pra Feira Açaí. Lojas Vitor Preço e Variedades. Mercadoria direto da fábrica e importação. Se você não conhece, vem pra cá. Acima de 6 peças no precinho de atacado. Há mais de 20 anos em Barreiras, na Clériston Andrade, ao lado do Hotel Bougainville. Que tal fazer 2 óculos pelo preço de um? Aqui na Ótica Nerute, fazendo seu óculos completo conosco, ganhará outro
totalmente grátis. Modelos modernos, qualidade. Visite a Ótica Deluxe. De um lado, um paraíso de águas cristalinas. Do outro, a força brutal do fogo. Nossa viagem continua no programa especial Terras Irmãs. No segundo episódio, os elementos da natureza conduzem a história que une Cabo Verde, Portugal e Salvador. A lava que destrói é a mesma que traz vida. O solo rico em minerais favorece a produção de vinho na região. Toda essa terra preta aqui é o que restou da lava que o vulcão expeliu na erupção de 1951. As semelhanças entre as feiras, uma herança portuguesa, presentes em Cabo Verde e na capital baiana. Embarque com a gente amanhã, no último episódio de Terras Irmãs, aqui na Rede Bahia. Voltamos com o seu Bahia Meio-Dia, agora imagens de Ibotirama na sua tela. Muito bonita ali, né, a passagem da ponte ligando as duas cidades, Ibotirama, Moquém do São Francisco. O céu também aberto nesse momento, 31 graus em Ibotirama, mas pode ficar nublado aí ao longo do dia. Tem previsão de chuva, tá? Para essa sexta-feira pode chover sim aí na cidade nesta tarde ainda. Bora girar? Agora vamos para a Correntina, fechado, né? Correntina, pelo menos uma sombra forte aí nesse momento, mesmo com parte do céu ali aparecendo mais aberto, 31 graus, predominantemente nublado, probabilidade de chuva por volta das 9 horas da noite aí em Correntina, também com alerta aí severo de chuvas intensas, esse alerta que segue para algumas partes aí da Bahia, nesse caso também para Correntina na região oeste, então deve chover a partir das 9 horas da noite. Meio-dia e 15 minutos. Olha, uma mulher de 39 anos é investigada por prática ilegal da medicina. A clínica de estética dela funcionava no bairro Tancredo Neves 2, em Paulo Afonso. Durante a ação, documentos e equipamentos relacionados à denúncia foram apreendidos. Luiz Gustavo Ribeiro é quem chega agora com os detalhes desse caso, que chama a atenção, né, Luiz? Porque cresce cada vez mais o número de pessoas que vão até clínicas de estética fazer alguma mudança que desejam em relação ao seu corpo. Imagina você estar colocando a sua vida na mão de alguém que, na verdade, não tem a licença para fazer aquele procedimento. É bem grave. Boa tarde. Oi, Bia, isso mesmo. A Polícia Civil de Paulo Afonso desarticulou essa clínica de estética clandestina ontem, no bairro Tancredo Neves 2, que fica em Paulo Afonso. A Polícia Civil cumpriu um mandado de busca e apreensão. Segundo informações da Polícia Civil, a mulher que é investigada nesse caso é uma mulher de 39 anos. Ela é investigada pelo exercício ilegal da medicina e também por realizar procedimentos cirúrgicos invasivos sem qualquer habilitação profissional. As investigações começaram após uma vítima ter feito as denúncias para a polícia. Essa vítima afirmou que pagou apenas R$ 250 por uma cirurgia neste local e ela acabou sofrendo uma hemorragia grave, correndo risco de morte. No imóvel, os policiais civis encontraram um vasto material. Eles apreenderam bisturis elétricos, instrumentos de sutura, equipamentos utilizados em procedimentos invasivos que são incompatíveis com a atividade de esteticista. Além disso, a Polícia Civil também encontrou nesse local medicamentos de uso restrito e controlado, como anestésicos locais e substâncias para preenchimento facial e corporal que eram utilizados sem autorização sanitária. Além do exercício ilegal da medicina, a Polícia Civil informou que foram identificados a prática do crime relacionado à manipulação e uso irregular de substâncias de uso terapêutico e medicinal. Todo o material que foi encontrado neste local foi apreendido. Essa mulher pode responder por esses crimes. Esse material vai passar também por perícia do Departamento de Polícia Técnica e a partir de agora a Polícia Civil informou que o inquérito vai continuar. A Polícia Civil continua investigando todo esse caso para identificar se existem também outras pessoas que participam desse esquema, que participavam desse esquema, dessa clínica clandestina que foi desarticulada em Paulo Afonso. Então, a partir de agora, a Polícia Civil começa a investigar para também identificar outras pessoas. Essa mulher pode
pode responder por esses crimes e agora a polícia também tenta encontrar outras pessoas envolvidas neste esquema criminoso, um esquema que utilizava uma clínica de estética para usos que não eram esse fim, né, da estética, utilizava para fazer procedimentos médicos, incluindo cirurgias que eram cobradas aí por um valor bem baixo, como essa vítima acabou relatando. Ela pagou R$250 para poder fazer uma cirurgia no local e essa cirurgia trouxe complicações bem severas para a saúde dessa vítima e aí ela acabou fazendo essa denúncia para a polícia. Foi a partir daí que a Polícia Civil começou a investigar todo esse caso. Um assunto bem preocupante que envolve, é claro, a saúde pública em Paulo Afonso. Volto contigo, Bia. Novamente, muito obrigada, Luiz, por todos os detalhes desse caso que impressiona a gente, choca e nos deixa esse alerta. Muito cuidado a quem você entrega o seu corpo, a sua saúde. Deseja fazer algum procedimento, pesquise bem, investigue se a clínica tem procedência, se essa pessoa tem todas as... Olha isso, gente, olha para essa imagem. A estrutura desse local para se fazer um procedimento estético. Desconfie de preços muito abaixo do mercado para qualquer serviço, porque é muito provável que seja um golpe ou, nesse caso aí, olha, algo irregular, funcionando na irregularidade. Que a polícia continue com as investigações e consiga, inclusive, encontrar talvez outros locais que agem da mesma forma, colocando a vida de pessoas em risco. Muito cuidado a todos nós. Mas, ó, enquanto tem gente que usa aí da medicina ou da área de estética, enfim, para gerar esse tipo de situação, né, tentando se valer aí da ingenuidade de alguém para lucrar em cima, tem iniciativas também que, na verdade, estão tentando ajudar a população. Uma clínica escola em Barreiras está oferecendo atendimento médico com valores mais acessíveis para a população. Nesse caso, está tudo certo, viu? O espaço reúne mais de 30 especialidades e funciona também como campo de formação para estudantes da área da saúde que realizam os atendimentos acompanhados por profissionais experientes. A iniciativa busca ampliar o acesso da comunidade a consultas e procedimentos, ao mesmo tempo em que contribui para a qualificação prática dos futuros especialistas. A clínica funciona dentro de uma faculdade de Barreiras e atende crianças e adultos de segunda a sexta-feira em 2 períodos, pela manhã e à tarde, com o agendamento prévio. As dores de coluna trouxeram Dona Valdivina aqui. Com o diagnóstico em mãos, ela quer fazer na clínica o tratamento que precisa para voltar ao trabalho. Eu fui no posto, pedi um exame para a coluna, só que eu queria uma ressonância, né? Aí me encaminharam para um raio-x, porque minha coluna anda muito ruim. Aí eu saí da escola porque eu não estava aguentando trabalhar mais. As consultas são bem mais baratas. Algumas especialidades custam até 70% menos do que os valores praticados nas clínicas particulares de Barreiras. Boa parte dos alunos que fazem medicina na faculdade, que disponibiliza os serviços da clínica para a população, atendem aqui. É deles a tarefa de conversar com os pacientes e fazer um pré-diagnóstico, que depois é revisado por profissionais formados em medicina. A doutora Ariadne, por exemplo, tem contato frequente com os alunos dela. Orienta os procedimentos que devem ser seguidos por quem, assim como a doutora Ariadne, vai, num futuro próximo, trabalhar com medicina. A gente fala da importância dos casos clínicos serem direcionados por um professor e ser um professor especialista na área, para que eles aprendam a como direcionar e principalmente aprender com empatia, porque aqui na Uninasal a gente trata não só a doença, a gente trata o paciente. Então a gente tem um caso clínico, não só um caso clínico fake, um caso clínico de estudo dos livros, a gente tem os pacientes que vêm para a gente, que a gente atende junto com os alunos e que a gente consegue ensinar esses alunos a se tornarem médicos empáticos, com respeito e que tratem o paciente além da doença. O acompanhamento frequente de um profissional médico é exigência do Conselho Regional de Medicina, para que a clínica escola esteja apta a receber pacientes de todas as idades.
Quem faz o atendimento, de fato, é o profissional médico e, dessa forma, os alunos acompanham este atendimento. Né? Qual que é a importância desse acompanhamento? Né? Para o processo de aprendizagem, a gente, né, trabalha com a experiência. Então, o profissional, ele precisa exercer essa experiência para que os alunos acompanhem, para que, então, ele tenha, né, essa possibilidade de realizar um atendimento adequado. Nesse tempo todo de funcionamento da clínica escola, as especialidades foram crescendo. Hoje, para se ter uma ideia, são quase 30 serviços prestados aqui e, em média, 900 pessoas atendidas por mês. São mais de 3 anos. Nosso principal objetivo, como eu falei, é o aprendizado prático dos nossos alunos. Nós ofertamos mais de 30 especialidades aqui, tá? E além de exames complementares, como exames de imagem, exames laboratoriais, exames cardiológicos e reforço, todos com um preço acessível para a população. O atendimento é humanizado e as consultas são longas, onde todo o perfil do paciente é descrito a partir de uma conversa rica em informações que o médico precisa saber. No 5º semestre do curso, Luma está vivendo agora a realidade do dia a dia, em contato com pessoas que têm algum problema de saúde. É uma etapa fundamental. Realmente a gente faz uma transição do ciclo básico para o ciclo clínico e agora a gente realmente começa a ter contato com as especialidades, realmente ver a medicina com o paciente. Então está sendo de grande valia para essa formação médica mesmo que a gente busca. O Vinícius já está quase concluindo o curso. No 9º semestre, o futuro médico fala da clínica escola como a oportunidade que ele sempre buscou para ampliar os conhecimentos passados na sala de aula. É uma rotina que é a que vai ser no futuro. A diferença é que aqui a gente tem um acompanhamento todo de um profissional especialista e que corrige o que é que a gente precisa melhorar, o que é que precisa, e passa a conduta. Aqui nós só colhemos a história clínica do paciente e depois é o que o especialista vai dizer quais exames devem ser feitos, qual a medicação que deve ser prescrita. Então, tudo é com acompanhamento de perto. Dona Adelita anda feliz da vida. Depois que começou as sessões supervisionadas de fisioterapia, as dores nos joelhos desapareceram. E a rotina, cheia de atividades, a dona Adelita está cumprindo normalmente, graças ao tratamento feito aqui, na clínica escola. Foi com eles que eu consegui a mobilidade dos joelhos, né? Eu já teria que fazer cirurgia nos joelhos, mas com as fisioterapias, com eles eu consegui melhorar muito, estou caminhando, né? Minha mobilidade está ótima. Ombros, coluna e sem contar que eu sou fibromialgica, né? Então já é um ponto a mais e com eles têm todo o cuidado. Parabéns para a instituição, para os alunos e para os professores também que acompanham tudo de perto. E um fórum que acontece hoje em Luiz Eduardo Magalhães reúne pessoas interessadas no agronegócio. O evento é voltado para mulheres e destaca também ali o protagonismo feminino nesse setor. Gabriel Pires é quem está no local acompanhando tudo e chega agora com a gente aqui para falar da programação, né, Gabriel? Ainda dá tempo de participar? Explica para a gente. Dá sim, viu, Bia? Está começando agora o último painel da manhã, mas durante a tarde também tem outros painéis. Então você que está nos acompanhando no Bahia Meio-Dia, ainda dá tempo vir aqui em Luiz Eduardo Magalhães para participar, viu? É o Fórum Agroparceiras, realizado aqui em Luiz Eduardo Magalhães pelo Sindicato Rural do município. Neste ano, o evento tem como tema Do Campo ao Mundo, Vozes que Lideram, Mãos que Cultiva, evidenciando aí um papel estratégico das mulheres na produção, na gestão e na representação política e institucional do agronegócio. O evento foi aberto durante a manhã com um painel com líderes do agronegócio aqui do Oeste Baiano. No painel Vozes que Lideram, Mãos que Cultivam. O segundo painel aconteceu por volta das 10h30 da manhã e debateu crédito e garantias rurais. Agora está começando o terceiro painel sobre reforma tributária no agronegócio. Esse painel está sendo organizado pelo Renato
Conchon, coordenador do Núcleo Econômico da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. Esse evento, o Agroparceiras, é a segunda edição aqui em Luiz Eduardo Magalhães e reúne as principais lideranças do agronegócio da cidade, mostrando a importância do agronegócio aqui no Oeste Baiano para todo o estado e também para o mundo, uma vez que o agronegócio é um dos principais motores da economia da Bahia. Por ano movimenta aí cerca de 22 bilhões de reais. O que é produzido aqui na região ganha o mundo através de estradas, portos, aeroportos. E para isso, muitas mãos trabalham, lideranças do agronegócio que estão presentes aqui no Fórum Agroparceiras, organizado pelo Sindicato Rural de Luiz Eduardo Magalhães, com a presença de mulheres líderes do agronegócio local, estadual e nacional. Mas não só mulheres participam deste evento. Homens líderes do agronegócio que participam aí da chamada Aliança do Agro também estão aqui presentes, mostrando e demonstrando a força do agronegócio como um dos principais motores da economia da Bahia. Durante a tarde serão mais 2 painéis. Um vai discutir a geopolítica e impactos no agronegócio, principalmente neste momento em que a crise, o conflito armado entre Estados Unidos, Israel e Irã impacta bastante a cadeia produtiva de combustíveis e traz um grande impacto para o agronegócio aqui da região, uma vez que o combustível, o diesel, é utilizado em máquinas, caminhões que fazem a colheita da safra e também transportam isso por todas as estradas do Brasil. Além desse painel sobre geopolítica e impactos no agronegócio, também teremos um painel Pecado é Não Rir com o padre Patrick, que é um padre personalidade da internet. Esse evento ele se estende hoje até às 16 horas aqui no Centro de Tradições Gaúchas, em Luiz Eduardo Magalhães. É um evento que as pessoas podem vir participar, trocar informações, fazer network, principalmente para o setor do agronegócio, que é um dos principais motores da economia do estado da Bahia. Por ano gera aí cerca de 22 bilhões de reais na economia do estado. Bia, eu volto com você aqui no Bahia Meio-Dia. Alice, e imagens de Thiago Santos também mostrando aí o espaço cheio de mulheres, é isso que a gente quer ver, né? Cada vez mais a mulherada ocupando os diversos setores da sociedade. A gente precisa dessa representação. Obrigada, pessoal. Agora um caso que chocou toda a Bahia. A Polícia Civil do nosso estado suspeita que a morte da adolescente Tamires dos Santos, que você acompanha inclusive agora aqui no telão, Pereira dos Santos, de 14 anos, tenha sido encomendada por um traficante preso em Salvador. O corpo foi encontrado em avançado estado de decomposição em um matagal no bairro de Cassange. O IML seguirá com essa perícia. O suspeito, David Jesus Ferreira, de 32 anos, está preso desde fevereiro por agredir e ameaçar a companheira no bairro onde Tamires morava. Assim que o vizinho da menina foi preso, a população invadiu a casa dele e destruiu móveis e eletrodomésticos. A mãe de Tamires passou mal e foi amparada dentro de casa pelo SAMU, amigos e familiares. A rua ficou lotada, houve protestos. A polícia precisou reforçar a segurança. Segundo a comunidade, o vizinho preso conhecia Tamires desde que ela era criança, era próximo do convívio com a família e chegou a participar das buscas pela menina. Bombeiros voluntários chegaram a almoçar com o suspeito horas antes da prisão. A gente chegou, irmão, pega uma quentinha aqui pra você aqui, você tá na ajuda com a gente, pega a quentinha. Aí ele pegou a quentinha, a gente deu uma quentinha a ele, pega um guaraná, deu guaraná água, bebeu da água da gente, foi pra dentro do mato com a gente. Ele veio, comeu, bebeu água, ficou do nosso lado dando risada como se nada tivesse acontecido. O rabecão com o corpo encontrado em avançado estado de decomposição em uma área de mata no bairro de Cassange chegou no Instituto Médico Legal por volta das 4 da tarde. No IML vai passar por perícia e identificação. O desaparecimento de Tamires mobilizou a comunidade dos bairros Jardim das Margaridas, em Salvador, e de Itinga, em Lauro de Freitas, na região metropolitana. Nesta quinta-feira, um grupo com cerca de 20 bombeiros civis voluntários fez buscas em áreas próximas de onde a adolescente foi vista pela última vez.
Pela manhã, com buzinas, cartazes e palavras de ordem, manifestantes tomaram a Avenida Paralela pedindo mais agilidade nas investigações. 2 faixas foram ocupadas pelos manifestantes e o trânsito ficou lento. A família da jovem foi recebida por representantes da Secretaria de Segurança Pública. Tamires dos Santos Pereira, de 14 anos, desapareceu na quinta-feira da semana passada quando voltava da escola. Essas imagens de câmeras de segurança mostram Tamires sozinha por volta de 11h30 da manhã. Ela pega uma direção contrária ao caminho que deveria fazer para chegar em casa. Também na quinta-feira, por volta do meio-dia, a mochila da estudante foi encontrada em uma calçada. No início da tarde, a mãe da menina procurou parentes e amigos e avisou que a filha não tinha voltado da escola. Era o início de uma angústia. A Polícia Civil foi acionada. Na sexta-feira, dia 13, a polícia emitiu uma nota oficial informando que as investigações do caso estavam sob a responsabilidade da 27ª Delegacia. Também na sexta, começaram os protestos, com a participação de parentes, amigos, pais e mães de alunos da escola onde Tamires estudava há 3 anos. Pois é, agora você aí que nos assiste, você que é mãe, você que é pai, se coloca no lugar dessa senhora que agora tem que lidar com toda essa monstruosidade, não tem outra palavra para a gente definir esse caso. E ainda ontem, autoridades policiais se reuniram para dar mais detalhes das investigações. Vamos acompanhar. Durante a coletiva, a polícia deu detalhes das investigações. A suspeita é que Tamires tenha sido morta a mando de um homem que está preso em Salvador desde fevereiro, acusado de violência doméstica. Este homem teria acusado Tamires de ter denunciado ele para a polícia. No dia 20 ele foi preso e no dia 12, através de outro indivíduo que é o primo dele, que foi preso hoje, teria chamado Tamires para um determinado local, onde ela teria sido submetida a uma espécie de tribunal do crime pelo tráfico de drogas e lá mataram Tamires. Um outro homem, vizinho de Tamires, foi preso ontem. Ele teria sido responsável por chamar Tamires para a emboscada. Ele é vizinho, todo mundo mora naquela mesma comunidade, todo mundo se conhece. Então, Tamires teria recebido um recado, ainda na escola, que antes de chegar em casa deveria passar para conversar com eles. Então, antes de chegar em casa, inclusive, ela não vai para casa, as câmeras são bem visíveis em relação a isso, ela toma outro destino e vai em direção a esse local onde esse indivíduo mora. Tanto é que a gente observou a câmera por um período bem elástico, tanto antes como depois, e a gente não observa ela retornando. O corpo foi encontrado por uma pessoa que chamou a polícia depois de passar por uma área de matagal, no bairro de Cassange. Um popular, passando no local, sentiu um mau cheiro e visualizou o corpo. Então esse popular ligou para o 190, que pertence à plataforma do SICOM, e o SICOM acionou o SILC, que é o Serviço de Investigação de Local de Crime, que pertence ao DHPP, Departamento de Homicídios e Pessoas, aqui da Polícia Civil. Então o DHPP se deslocou para o local, o doutor Marcival, o delegado que estava à frente da diligência, chegando lá e sabendo do desaparecimento dessa menina e que havia no local próximo pertences que indicavam ser de uma aluna, então fez contato com o DEPOM e aí a gente foi verificar em loco e foi chamada a perícia e agora estamos aguardando o resultado da perícia para comprovar se é ou não o corpo da adolescente. O homem que a polícia acredita ser o mandante da morte de Tamires ainda será ouvido. Os policiais também acreditam que há outras pessoas envolvidas e seguem nas investigações. Daremos a resposta adequada que a sociedade baiana espera. Iremos esclarecer todas as circunstâncias e iremos localizar e prender todos os envolvidos. Agora, que mundo é esse, né, que a gente está vivendo, onde meninas, meninos, enfim, a população em geral se sente cada vez mais acuada em relação a essa violência. Uma menina de 14 anos que tinha uma vida inteira pela frente. A suspeita é que ela denunciou a violência doméstica que esse homem praticou contra a esposa, porque moravam embaixo da residência de Tamires. E aí ele quis fazer uma retaliação matando a menina, fazendo isso de dentro de um presídio, ou seja, mostrar falha no sistema prisional do nosso estado. Como que de dentro da prisão ele conseguiu mandar matar Tamires, é o que a polícia investiga. Uma correção embaixo ali da casa onde Tamires morava, o primo dele, né, o suspeito ali de ser
o executor no sentido de atrair ela para a mata, né? Ou seja, um cúmplice desse homem, na verdade, que está preso ainda aqui em Salvador por violência doméstica. A gente vai seguir acompanhando esse caso, essa mãe que agora está dilacerada, e um caso que poderia acontecer com qualquer um de nós, né? Porque era uma menina de 14 anos que fez uma denúncia, que é o correto, né? O que a gente tem que fazer. A gente vai seguir de olho nesse assunto. Agora, para dar um suspiro de um assunto tão difícil de ser digerido, agora na hora do almoço, bora dar um respiro, porque a 12ª edição do Startup Day em Barreiras será realizada no dia 21 de março desse ano, amanhã já, sábado, em um hangar ali de aeronaves no aeroporto Aba, localizado na saída para o Barrocão, próximo ao FOB. O evento reunirá empreendedores, startups e também interessados em inovação, com programação gratuita. Você pode aproveitar. A Aline Miranda é quem chega agora para dar todos os detalhes para a gente, né, Aline? Uma ótima oportunidade neste final de semana. Boa tarde. Exatamente, Bia. Boa tarde para você, para todos que nos acompanham no Bahia Meio Dia. Vamos respirar um pouco das notícias pesadas e falar de coisa boa, porque amanhã acontece a 12ª edição do Startup Day aqui em Barreiras, que é um evento que faz conexões, vamos dizer assim. É um evento que tem concentração prevista para 7h45 na frente do Sebrae de Barreiras e vão seguir em pedal para o evento que acontece na Aba. Quem vai trazer todos os detalhes para a gente sobre esse Startup Day é Emerson Cardoso, gerente regional do Sebrae, e que está nesse desafio de trazer um evento que acontece somente em 380 cidades do Brasil. Barreiras está no meio, é claro. Emerson, boa tarde para você. Fala para quem nos acompanha o que é esse Startup Day. Bom, primeiro é importante a gente falar que hoje em dia muitos negócios estão crescendo de uma maneira disruptiva e a gente acredita que eventos como esse nós possamos conectar expositores, empreendedores, enfim, pessoas que estão interessadas nesse assunto. Então o Startup Day acontece em apenas 14 municípios da Bahia. Então nós vamos ter lá palestras, eventos, fazer com que esses empreendedores saiam de casa, possam se conectar com outros empreendedores que trabalham da mesma rede e a gente possa ter acesso a conhecimento e tecnologia de qualidade. Falando a linguagem de quem está em casa, o que é uma startup? É só você pensar num aplicativo de mobilidade urbana. Aquilo é uma startup. É algo que você traz como um negócio disruptivo, que tem algo que cresce bastante, que a gente chama de escala, e consegue conectar muitas pessoas, fazendo com que esses negócios sejam absolutamente diferentes dos modelos tradicionais, mas que você possa ter um ganho em pouco tempo muito grande. Então, isso é acessado através da inovação e tecnologia. E o maior insumo é a informação. Então, durante o Startup Day, que vai ser realizado esse ano na Aba, que é um aeroporto nosso aqui de Barreiras, porque a gente consegue agregar o hub de inovação e tecnologia que eles têm ao conhecimento desses empreendedores que estão buscando uma oportunidade para externar a sua realidade. Então a gente vai falar um pouco sobre essa realidade e durante esse espaço teremos 10 startups locais através de um pitch que vai apresentar a sua conexão para Barreiras e para o mundo. Fala para quem nos acompanha o que temos nessa programação. A concentração é 7h45, de lá vocês seguem? A grande novidade desse ano é que nós estamos fazendo um pedal experiência. Então, 7h30 da manhã, a gente faz a concentração lá no Sebrae e a gente sai de bike, né, até o aeroporto da Aba. Quando nós estivermos lá, nós vamos fazer um happy hour rapidinho, café, enfim, uma conexão com todos os participantes. Vamos ter uma palestra inicial falando exatamente de modelos disruptivos. E aí, nesse exato momento, vamos falar da experiência da Aba, que é o aeroporto aqui de Barreiras, que hoje é um hub de inovação e tecnologia. Estamos trazendo também o Thales Carvalho, ele que é, na verdade, o superintendente de inovação do governo do estado de Sergipe, que vai falar um pouco da sua experiência. E depois a gente vai ter uma arena de startups locais apresentando as suas experiências para todos aqueles que estiverem presentes. Emerson, a gente agradece a sua participação e lembramos para você que está em casa que é um evento gratuito. Para você que tem ideias de como inovar, vá até lá conhecer alguma dessas startups. Eu volto contigo no estúdio, Bia. É isso aí, Aline. Muito obrigada a você e ao nosso entrevistado também por todos os detalhes, que a população de Barreiras consiga aproveitar esse evento que deve ajudar muito os empreendedores e todo mundo que quer inovar. No próximo bloco, a gente fala de atletas, né, do Barreiras Futebol Clube que se preparam para a estreia da Série D do Campeonato Baiano. O intervalo é rápido, a gente volta já já com essa e outras informações.
Meia velha, rasgada e manchada? Joga fora agora! Aproveite a promoção imperdível da Havan para renovar as suas. Kit 3 pares de meia mesh feminina ou masculina por apenas R$19,99. Tá muito barato. Cano curto e invisível, altíssima qualidade. Kit 3 pares de meia mesh por só R$19,99. Todo o setor de moda em 10 vezes sem entrada e sem juros. Havan, não tem crise para quem vende barato. O gostinho que conquistou o Brasil ao alcance da sua mão. Açaizinho. Açaí com sabor, refrescância e praticidade. Viva essa experiência. Açaizinho, o original. Para, se você mora em Barreiras, precisa saber disso. A Sally chegou e não é uma pessoa, é um aplicativo que reúne todas as lojas da cidade. Você compra 24 horas por dia, 7 dias por semana e ainda parcela, gente, em 5 vezes sem juros. O município mais jovem da Bahia completa 26 anos e se consolida como uma das grandes potências do Brasil e do mundo. Do ventre do Cerrado brotou a cidade que nasceu para ser grandiosa, Luiz Eduardo Magalhães. Aqui, o agronegócio é referência mundial, o comércio é forte e atrativo e o povo é feliz. Para quem nasceu aqui ou foi acolhido por essa terra, Luiz Eduardo Magalhães é o melhor lugar para se viver. Uma linda história feita de gente que promove o progresso e traz no peito o orgulho de ser Luiz Eduardense de coração. É com alegria que celebramos os 26 anos da nossa felicidade. Oferecimento Prefeitura de Luiz Eduardo Magalhães, fazendo sempre mais. De volta com o seu Bahia Meio-Dia, imagens da ponte Presidente Dutra ligando Petrolina em Pernambuco a Nossa Juazeiro. Na Bahia, nesse momento, trânsito mais complicado para quem está saindo de Petrolina para Juazeiro. Uma nuvem passando agora aí na cidade. Pode ficar nublada aí nas próximas horas, sem previsão de chuva, mas pode sim ficar um pouco mais fechado o tempo por aí ao longo desta sexta-feira. Ou só uma nuvenzinha. Agora Barreiras, um outro ângulo da cidade, céu bem aberto agora em Barreiras. Imagem bonita também mostrando esse panorama da cidade do Oeste Baiano. 12h45. Olha, um homem morreu afogado ontem num açude no povoado Fazenda Jacuriri, em Cansanção. Ele estava nadando no local quando se afogou numa área próxima ali, ou melhor, de aproximadamente 5 metros de profundidade. O corpo dele ficou desaparecido por cerca de 7 horas até ser encontrado por pescadores. A gente vai voltar agora com o Luiz Gustavo Ribeiro, que está com esse assunto também e traz, inclusive, esse número, né, Luiz? O segundo afogamento neste local em menos de uma semana. Oi, Bia, isso mesmo. Segundo afogamento registrado no açude Jacurici, que fica na zona rural de Cansanção, nesta semana, no Bahia Meio-Dia do último sábado, nós falamos sobre o afogamento de um jovem de apenas 21 anos de idade, um pescador que chegou a ficar desaparecido também por algumas horas e foi encontrado já sem vida neste açude. Dessa vez, a vítima foi um homem de 40 anos de idade. Ele foi identificado como Adeilton da Silva Almeida. Segundo informações de moradores que estavam na região, o Adeilton estava nadando no açude no momento em que ele teria afundado e não retornou mais para a superfície. O corpo de Adeilton foi retirado das águas por moradores e pescadores da região. Os moradores informaram que não precisou o acionamento do corpo de bombeiros, que eles mesmos conseguiram retirar o corpo deste homem de 40 anos das águas. A polícia militar foi acionada, isolou a área até a chegada do departamento de polícia técnica. O DPT removeu o corpo do Adeilton do local e encaminhou até a perícia. Moradores alertam que recentemente, após as fortes chuvas da região, o açude está bastante cheio e no local do acidente a profundidade chega a 5 metros. O corpo do Adeilton já foi liberado do IML, agora a família prepara o sepultamento. Nós entramos em contato com o DENOX, que é o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, é o órgão responsável por gerir esse açude.
cobrando um posicionamento sobre a sinalização dessas áreas de risco e também medidas de segurança para banhistas, mas até o momento nós não tivemos um retorno. De qualquer forma, Bia, fico alerta para toda a população sobre essa situação. Recentemente nós trouxemos, inclusive, uma entrevista com o Corpo de Bombeiros que fala que o açude não é um local próprio para banho. Volto contigo no estúdio. Muito obrigada, Luiz, por essas informações. Novamente esse alerta, né, para todo mundo que vive próximo aí a um rio. E lembrando, açude não é local apropriado para banho também. E nossos sentimentos sinceros a toda essa família. Olha, em Centro-Sé, no norte do estado, as comemorações a São José, padroeiro da cidade, movimentaram a comunidade ontem, 19 de março, dia de São José. Fiéis participaram de missas solenes e também de uma tradicional procissão pelas ruas da cidade, celebrando a devoção ao Santo Trabalhador, padroeiro do nosso município. Eu sou natural de lá de Centro-Sé, sinto muito orgulho aí de ter São José como nosso padroeiro. A festa de São José é uma das mais aguardadas, inclusive, do calendário local, fortalecendo esses laços aí da comunidade e reafirmando também a importância do padroeiro na vida dos centro-ceenses. Para muitos é também uma oportunidade de pedir bênçãos, né, para a família, para o trabalho, por que não, e principalmente para a saúde. E a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Barreiras realiza entre os dias 18 e 21 de março o Jubileu de Vinho, evento aí comemorativo que celebra os 70 anos da instituição religiosa no município. A programação acontece no Templo Central, localizado ali na Avenida José Bonifácio, com o tema Uma Igreja Forte, Madura e Frutífera, inspirado em um versículo bíblico. Nessa celebração vai reunir, então, lideranças religiosas e atrações musicais ao longo dos 4 dias. A programação musical contará com a participação do cantor Adailton Silva e de outros nomes também da música gospel, como Damares Chagas. A expectativa é reunir fiéis de Barreiras e de toda a região oeste da Bahia em uma programação marcada por fé, louvor e celebração. Agora chegou a hora da gente conferir as notícias do esporte. Bora ver o que tem para hoje. Meus amigos e minhas amigas, Giro do Esporte no Bahia Meio-Dia. Aquele cheiro maravilhoso para todos vocês. Excelente sexta-feira. Ela só não começou boa para o torcedor do Vitória, né? Perdeu por 2-0 para a equipe do Grêmio. Simbora com os gols do time gaúcho na partida. Primeiro gol do Grêmio foi um gol contra de Camutanga, uma bola resvalada ali dentro da área, isso ainda no primeiro tempo. E na segunda etapa, Amuso saiu ali em velocidade na frente de Lucas Arcanjo, bateu no canto 2-0, mas o que chamou a atenção nessa partida foi a lesão do lateral esquerdo do time gaúcho, Marlon. Ele trombou ali com o Baralhas e quando caiu no chão, ele caiu por cima do tornozelo, acabou fraturando o tornozelo, uma cena terrível para quem estava assistindo no momento. Alguns jogadores em campo, inclusive das duas equipes, chorando. O William chorou. A gente viu o choro também de Eric, atacante do Vitória, sensibilizado pelo colega de trabalho. Torcedores do Grêmio também muito sensibilizados. Marlon vai ficar cerca de 5 meses afastado, essa é a previsão, vai passar por cirurgia hoje à tarde. Ele fraturou o tornozelo e a gente deseja uma plena recuperação para o jogador o mais rápido possível. O Vitória que enfrenta o Mirassol no próximo domingo no Barradão. Se esse jogo fosse ano passado, a torcida ficaria mais preocupada, porque o Mirassol era aquele time que estava ganhando de todo mundo. Nesse momento está até atrás do Vitória na classificação. É fazer 3 pontos, como fez no final de semana passado contra o Atlético Mineiro. Domingo, 4 da tarde, tem transmissão ao vivo na Rede Bahia. Remo e Bahia. O técnico do Remo é Léo Condé. O Remo acabou perdendo ontem para o Flamengo. O Léo Condé conhece bem o time do Bahia, mas acima de tudo, o tricolor, ele tem que prevalecer o fato de ser o único time invicto no Campeonato Brasileiro. Era o Bahia e o São Paulo. São Paulo perdeu para o Atlético Mineiro. O Bahia tem essa possibilidade de jogar com o Caio Alexandre de titular mais uma vez, já que o time encaixou bem contra o Bragantino. Acredito que Rodrigo Nestor fique no banco de reservas e tomara que o tricolor mantenha a mesma atitude da partida passada. Beleza? Estou esperando todo mundo no Globo Esporte. É daqui a pouco, logo depois do Bahia Meio-Dia. Fui!
Até já, Dan. E ainda falando de futebol, os atletas do Barreiras Futebol Clube começaram a fase de avaliações médicas e tiveram o primeiro contato com a nova comissão técnica. Além disso, teve treino com bola esta semana, tá? É que o time se prepara para a estreia na Série B do Campeonato Baiano. Os atletas que vieram de outras cidades já começaram a fazer os testes clínicos. No laboratório, exames de sangue servem como parâmetro para determinar como está a saúde de cada atleta contratado. O médico José Barbosa coordena as avaliações e vai dar o diagnóstico. A gente faz um check-up da parte sanguínea e logo em seguida a gente parte para o exame físico com o ortopedista e em seguida eles vão direto para a avaliação com o cardiologista fazer o teste de esforço. O atacante Felipe Araújo foi um dos primeiros a fazer os exames. A gente sabe da expectativa, dos objetivos que a gente tem que traçar do clube. A gente tem noção disso e vamos fazer uma excelente preparação para que as coisas aconteçam naturalmente. Na sala de imprensa do estádio Geraldão, parte do grupo que não estava no laboratório já teve o primeiro contato com a comissão técnica, apresentada pelo diretor de futebol, Armando Júnior. Cada dia, seguir o planejamento e buscar os objetivos maiores, que é o acesso à primeira divisão do Campeonato Baiano. Vai seguir firme agora, não para mais, né? Até dia 13 na estreia contra o Camaçari aqui dentro. Precisamos lotar esse estádio. O treinador estava no futebol da Paraíba. O Nacional foi o último time de Felipe Soares, que tem 32 anos. Até agora, tudo que a gente viu muito positivo. Você percebe que é um projeto sério, feito com boas mãos, um projeto que está tendo a estrutura necessária para que você dispute um campeonato muito difícil como é a segunda divisão, que vai envolver muita questão estrutural, né? Logística. A bola não entra por acaso. E a gente já conhece um pouquinho dos atletas quando você vê os DVDs, alguns já trabalhei, tive o prazer de trabalhar contra ou a favor também. Então acho que o primeiro começo do trabalho é isso. O plantel ainda não está completo. A maior parte vem de outras cidades do país. O meia Rafael chega trazendo no currículo a disputa de um campeonato brasileiro da Série C, jogando pelo Anápolis de Goiás. Espero a gente fazer uma boa campanha aqui. O nosso objetivo é o acesso aqui, conquistar o acesso aqui, se Deus quiser. Você já jogou uma Série C do Brasileiro? Sim, joguei a Série C pelo Anápolis. Estava no Anápolis ano passado, aí esse ano joguei pelo Galícia Baiano e agora estou aqui no Barreiras para a gente buscar esse objetivo aí. O Barreiras Futebol Clube será uma das 10 equipes inscritas no Baianão da Série B, que vai classificar os 2 primeiros colocados para a divisão de elite em 2027. O time estreia no dia 3 de maio contra o Camaçari no Campeonato Baiano da Série B. Até o campeonato começar, o elenco vai estar completo, com 28 jogadores. Um dos atacantes é Japa, que nasceu na cidade, mas jogou até fora do país, na Tailândia e em Portugal. Agora, com o novo Barreiras em atividade, vai ser possível matar a saudade de casa e da torcida. Fico lisonjeado de ter essa oportunidade de representar minha cidade num campeonato tão importante que é o Campeonato Baiano. E também pela oportunidade de jogar pela cidade e representar esse povo. Vai ser muito importante para mim, acredito, para o grupo também, ter jogadores da cidade, ajudar quem vem de fora e trabalhar ao máximo para conseguir o objetivo. E a gente vai ficar torcendo para o Barreiras FC, bom desempenho para todo mundo. Amanhã, moradores do distrito de Abóboras, em Juazeiro, vão ter acesso a serviços de regularização fiscal e atendimento tribunal de graça, distrito de Abóbora. A Secretaria da Fazenda está com uma ação no local. Durante o mutirão, estarão disponíveis serviços relacionados ao IPTU, além de solicitações de isenção e também imunidade, averbação ali, parcelamento, revisão de lançamento, baixa de débitos, compensação de crédito e emissão de certidão de regularidade fiscal. É preciso ir até esse local com RG, CPF ou CNPJ. E olha, tem feira de artesanato instalada até amanhã na Praça Castro Alves, em Barreiras. Quem for até esse local, além de conhecer ali as produções, também vai participar de oficinas, rodas de conversa, ter acesso a serviços e também curtir uma boa música. A Aline Miranda é quem está por lá e volta com mais detalhes das atrações, né, Aline?
É isso mesmo, Bia. A gente já volta nessa entrada aqui no Bahia Meio-Dia para falar para quem está em casa que hoje à noite, aqui na Praça das Corujas, como o povo costuma chamar, é a Praça Castro Alves, bem central, aqui no centro de Barreiras, vai ter mais uma noite da Feira do Artesão, que é comemorando o Dia do Artesão, que é celebrado pelos artesãos aqui da cidade. Isso acontece a partir das 4 da tarde, com roda de conversa, com uma programação bem vasta e à noite a feira em si, com atração musical, que hoje quem vai estar aqui alegrando a todos é o Elke Mateus, cantor aqui da cidade, que traz um repertório bem eclético para as pessoas que vierem até a praça para acompanhar um pouco dessa feira. Elke, primeiramente, boa tarde, explica para quem nos acompanha o que você preparou para essa noite? Hoje a noite vai ser super incrível aqui na Praça das Corujas. A gente preparou um repertório super eclético, samba, axé, MPB, reggae. Vai ser bem bacana para a gente comemorar esse Dia do Artesão de uma maneira muito especial. Vou fazer uma ressalva aqui, Bia, você como ribeirinha, eu tenho certeza que ama tudo que está sendo exposto aqui. E não só você, muitos barreirenses também. Tem crochê, tem artesanato, tem arte em madeira, tem artes diversas, que com certeza quem vir até aqui vai gostar. Mas também tem música, então canta pra gente, Elke, por favor. Vamos lá. Assim, ó, vai ser mais ou menos assim, ó. Aqui na feira são 48 artesãos que estão expondo materiais diversos. Você falou que o seu repertório é bem eclético. Acabou de vir aí aquele pagodinho gostoso, mas tem mais, né? Tem mais. Toca aí, Gleison, puxa aí pra gente. Dona da minha cabeça, ela vem como um carnaval e toda paixão recomeça, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Eu digo e ela não acredita, ela é bonita demais. Elke, só para que as pessoas possam conhecer um pouquinho, você é de Barreiras? Isso, sou barreirense, nascido, criado e morando aqui atualmente. E atualmente toca em uma igreja também aqui da cidade. Exatamente, a gente toca na Perpétuo Socorro, nas missas, né, junto com a nossa equipe, uma equipe muito maior do que essa e é muito especial. A gente faz esses trabalhos aqui na cidade. Mas o povo quer música. Toca Vamos mais lá? uma. Sim, ó. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. E é nesse ritmo, Bia, que eu volto contigo aí no estúdio. Muito obrigada, Aline, a você, a Elke, a Matheus Souza também pelas imagens. Então aí, evento maravilhoso, né, minha gente? Tem o melhor do nosso artesanato, ribeirinho, da nossa cultura, MPB, repertório tá maravilhoso. Aproveita. Nesse clima maravilhoso que a gente vai encerrando o nosso Bahia Meio-Dia desta sexta-feira, agradecendo a você pela companhia ao longo da semana, pela confiança no nosso trabalho. A gente volta na próxima semana, no mesmo horário, às 11h45, aqui na tela da sua TV. Até lá! Sem pensar em nada fez a minha vida.